Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo, sempre conectados. Canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, estou muito feliz por mais esse encontro com você. E hoje nós vamos começar com uma ótima notícia. Estamos com os nossos encontros presenciais parados desde o início da pandemia, lá pelo mês de março. E no último final de semana tivemos uma reunião da liderança da nossa igreja, do conselho, da parte de educação cristã, do grupo de louvor, diaconia, e decidimos que no próximo dia 20, no dia 20 de setembro de 2020, retomamos os nossos encontros presenciais. Lógico, seguindo todo um protocolo de segurança, de saúde, mas aos poucos estamos retornando às atividades presenciais. Por enquanto, apenas o culto, as demais atividades como a escola dominical, que é o nosso CAB, os encontros de oração nos lares, as aulas de violão, os grupos de apoio para dependentes químicos, tudo isso segue ainda suspenso, mas já começamos a dar alguns passinhos no retorno das atividades presenciais. Eu creio que Deus tem nos dado sabedoria, tem orientado e conto aí com a oração de todos vocês. E fica o convite para que vocês nos visitem. Dia desses, venha, vamos cultuar a Deus juntos, vamos nos conhecer. Fica aí o convite para todos. Tá bom? Hoje eu quero compartilhar um trecho de Romanos. Eu já quero te convidar a pegar a tua Bíblia, pegue aí. Vamos fazer a leitura na versão NVI, Romanos capítulo 1, dos versos 1 a 12. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Até aqui. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por mais uma vez termos esse encontro com a palavra do Senhor e também encontro com cada um dos que nos acompanham nesse momento nas redes sociais. Ó Pai, muito obrigado porque, embora estejamos passando um tempo difícil, um tempo diferente devido a toda essa pandemia, ainda assim, ó Deus, podemos falar, propagar e podemos aprender com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, abençoa cada uma das famílias representadas nesse momento. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem falado ao nosso coração. Muito obrigado por tudo, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Um dos personagens centrais no movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante, movimento esse que, por exemplo, vem a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual a Filadélfia faz parte. Um dos personagens centrais desse movimento foi Martinho Lutero. Ele era um monge alemão e diz sua história de que na sua infância ele aprendeu de que para ser salvo,
para ser aceito por Deus, Deus exigia da pessoa, de todos nós, uma vida correta, uma vida sem nenhum deslize. Assim, conta também a história de Lutero, diz que ele cresceu odiando a Deus, basicamente por dois motivos. Primeiro, porque Deus estava exigindo algo que ele não poderia dar, que é exatamente ser o que, em poucas palavras, seria um super cristão, aquela pessoa que, por crer em Deus, agora passa a não cometer mais nenhum engano, nenhum equívoco e conseguiria cumprir 100% a vontade de Deus. O segundo motivo pelo qual ele diz a história que cresce odiando a Deus é porque Deus teria entregue ele ao fracasso. Porque por mais até que ele se empenhasse em ser uma boa pessoa, no final das contas ele se dava conta de que ele deslizava, que ele errava e que ele falhava. Isso persistiu durante anos, durante todo o período aí de estudo de Lutero, porém, com uma certa idade, já tendo um conhecimento bíblico, ele se dá conta, certamente é um texto que ele já tinha lido outras vezes, mas no momento específico ele se encontra novamente, digamos assim, com Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim, olha, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quero exemplificar um pouco esse conceito do que tem aí, lembrando de uma conversa que eu tive certa vez com um certo senhor, cristão já de longa data, mas ele tinha um temor muito grande no coração. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu me pergunto se eu sou digno de ser aceito por Deus. Ele dizendo isso para mim, né? E ele me dizia, olha, eu sou falho demais. E eu tenho minhas dúvidas de que se realmente Deus me aceitou. A tensão que havia no coração daquele homem não era de todo errada. Realmente nós não somos dignos de salvação. Nós não damos motivos para que Deus nos aceite pelos nossos próprios atos. Porém, existe um fato que muda toda essa história, que é Cristo. Cristo nos faz povo de Deus, família de Deus, filhos de Deus e nos faz enviados por Deus ainda para cumprir a missão que Ele mesmo nos deu. Não ficamos imunes ao pecado só porque cremos em Deus, até por isso há muita luta ainda nessa vida. A sociedade, nós experimentamos muito dos nossos males exatamente por essa rebelião que naturalmente temos contra Deus, mas ainda assim o pecador é declarado justificado, justo, por causa da obra de Cristo. Jesus Cristo, ele sim, e somente ele, cumpriu 100% da vontade de Deus e na cruz nos reconcilia com o Pai. E essa é a boa notícia. Essa foi, digamos, a ficha que caiu para Lutero e ele se dá conta de que por causa de Cristo, sim, ele é aceito por Deus e isso o encoraja a viver por esta fé. E é exatamente isso o tema que eu quero propor hoje, né? Um evangelho encorajador. O evangelho encorajador. É a esse evangelho que Paulo compartilha e que está espalhado por toda a Bíblia, que Deus nos convida a cada nova manhã nos aproximarmos e caminharmos em função dessa boa notícia, desse convite de que Deus nos perdoou através do seu Filho amado Cristo Jesus. E isso é maravilhoso.
a carta de Paulo aos cristãos em Roma transborda exatamente este evangelho que é encorajador e maravilhoso. E por falar nos cristãos que são os destinatários da carta, esses cristãos Paulo não os conhecia. Paulo nunca tinha ido a Roma conversar com essa comunidade de cristãos, no entanto, Paulo sabia do que eles precisavam ouvir. Eles precisavam ouvir do Evangelho de Deus. Vamos ao texto então? O texto é um pouco longo, hoje foram 12 versos, eu vou citar alguns, vou relembrar alguns durante a mensagem, você acompanha comigo aí. Só para a gente entender um pouco melhor o contexto da carta, Paulo escreve lá por volta de 57 depois de Cristo. Como já dissemos, Paulo não estava em Roma, Paulo estava provavelmente em Corinto, na região da Grécia, e ele diz, no primeiro verso, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A forma como Paulo se identifica já é muito importante, já nesse primeiro verso. O que nós vemos? Vemos, por exemplo, que primeiro ele diz que é servo de Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque como todo cristão, pelo menos deve ter e entender que está debaixo de uma autoridade. Paulo se via dessa forma. Paulo servia ao mestre, e esse mestre era Cristo Jesus, era Deus. Então Paulo vivia em função de estar debaixo de uma autoridade, e ele servia a essa autoridade. Segundo ponto importante, além de ser servo, de se perceber embaixo dessa autoridade, diz também que ele é chamado para ser apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado, aquele que foi chamado, foi separado e depois foi enviado. Ele foi tomado por Deus, ele foi transformado por Deus e não apenas isso, ele foi enviado por Deus. Então Paulo se vê como um agente de mudança nas mãos de Deus. Ele não apenas creu, mas ele entende que essa fé o levou às obras. Percebe? E o terceiro ponto, além de se perceber como servo de Deus, como chamado e enviado por Deus, diz também que ele foi enviado para anunciar, digamos assim, o Evangelho de Deus. Em outras palavras, a mensagem, a vida que ele anuncia não é a própria vida dele. A mensagem que Paulo leva não é sobre a vida de Paulo, embora isso faça parte, porque muito da vida do cristão é o testemunho. Porém, a mensagem essencial que Paulo levava era sobre a vida de Cristo. E até por isso, como foi no caso de Paulo, esse anunciar a vida de Deus e não a própria vida dele, fez com que Paulo tivesse que tomar algumas atitudes ou consequências desse anúncio. Por exemplo, Paulo precisou abrir mão de riqueza, ele abriu mão de saúde, ele abriu mão de aplausos, ele abriu mão de muitos amigos, abriu mão de segurança. Conheça um pouco a vida de Paulo e de como ele vive esse anúncio do Evangelho e você vai entender um pouco sobre essa renúncia que muitas vezes vai fazer parte, sim, da caminhada cristã. Não que servir a Deus seja um chamado para o sofrimento. De maneira alguma, porém, significa abrir mão de muitas das coisas que a humanidade passa, geração após geração, correndo atrás. Porém, no final, percebem que são coisas que passam, porque riqueza passa, saúde passa, fama e glória passa, tudo passa. Porém, o amor de Deus não passa. Aliás, pandemia é só mais um deserto que o povo de Deus passa, como já passou por tantos pela história. Porém, é lá, exatamente no deserto, que muitas vezes a gente vai se dar conta do cuidado de Deus.
Em dias de apego ao individualismo, ao conforto, à autossuficiência, esse texto mostra que não temos a liberdade, por exemplo, de remodelar o Evangelho para torná-lo mais atraente ou que exigisse menos compromisso, mesmo que em deserto. É lá que nós precisamos aprender, sim, a cumprir a missão que Deus nos deu. Lá também vamos experimentar o amor de Deus, exatamente em tempos difíceis que experimentamos talvez a experiência mais profunda com Deus. Toda a Escritura, toda a Bíblia aponta para o anúncio deste Evangelho. O centro da vida é Jesus, Filho de Deus, como diz o verso 3 ali em Romanos. Ele não é um conceito, Jesus não é um novo pensamento, uma nova ideologia. Ele é sim uma pessoa. Ele é o próprio Deus no meio de nós. O Evangelho fala dele e não de nós. Fala de sua vida, morte, ressurreição e de como ele foi capaz de dar a própria vida para resgatar um povo que estava distante. Fala de mim e de você. E como diz ali em Romanos, no verso 4 desse capítulo que estamos vendo, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho declara e convida a fazermos dele nosso Senhor. O Evangelho nos convida a vivermos com a fé e a consciência de que estamos debaixo de uma autoridade e somos enviados por essa autoridade que é Deus para falar sobre Deus às pessoas, a viver Deus para as outras pessoas. Esse é o Evangelho que Paulo anuncia. É esse Evangelho que somos chamados a obedecer e a confiar, como diz ali no verso 5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Percebe? A obediência é consequência da fé que temos. Ou seja, o que fazemos revela a fé que temos. Como que está, por exemplo, o nosso compromisso com o próximo, com Deus, conosco mesmo. Revela a fonte de onde bebemos água, onde está a nossa fonte. E citando mais uma vez aqui Martinho Lutero, ele diz que somos salvos só pela fé. Mas a fé que salva jamais está só. Ou seja, a fé salvadora, ela nos conduz aos frutos, às boas obras, a mostrar Deus ao mundo através da nossa vida. E essa vida vem carregada de gratidão, de alegria e de confiante obediência. E essa fé envolve você também, diz o verso 6, né? Vocês, no caso, ali em Romanos, era aquela comunidade de fé. Para nós, no nosso tempo, somos você e eu, diz no verso 8. Então, na sequência desse vocês, né? Sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Veja, então, a maneira maravilhosa como Paulo descreve aqueles cristãos. Vamos novamente ao texto, versos 6 e 7. Vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
É interessante que Paulo nunca esteve com eles. Lembra-se lá no início, nós dissemos, mas ele ouve falar muito daquela comunidade, porque aparentemente eles já viviam sim pela fé em Cristo. Os atos, a vida daquela comunidade, o testemunho deles estava se espalhando, muito provavelmente pelo reconhecimento que Paulo demonstra aqui, porque eles estavam levando Cristo às outras pessoas. Aparentemente, aqueles cristãos já viviam uma obediência que era nutrida pela fé correta. Então, talvez vale a pena a gente se perguntar, então, por que, afinal de contas, Paulo quer estar com aqueles cristãos se eles já estão caminhando de uma forma tão frutífera nessa caminhada com Deus? Parte da resposta a essa pergunta está no verso 11, que diz assim: olha, para compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, Paulo queria compartilhar alguns dons que Deus tinha dado a ele, e Paulo queria compartilhar alguns desses dons para aqueles cristãos em Roma. Dom de ensino, certamente, que Paulo demonstra claramente, dom de liderança, enfim, diversos outros dons. Mas, então, no verso 12, que é o próximo, nós temos uma surpresa, no mínimo é uma surpresa, porque Paulo não queria visitá-los apenas para encorajá-los, mas também porque ele mesmo, o próprio Paulo, se via como alguém que precisava ser encorajado. Diz o verso 12, né? Para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Tá vendo que interessante? Se Paulo buscou encorajamento na fé de outros cristãos, quanto mais nós precisamos também buscar da mesma forma. Então, é um encorajamento mútuo, e tudo isso para que Deus seja conhecido. Nunca deveríamos sair de um encontro com pessoas que professam a fé cristã. Nunca deveríamos sair de um encontro com alguém que diz crer em Cristo. Nunca deveríamos sair desse encontro sem estar devidamente encorajados a prosseguir firmes pela fé em Cristo, porque parte da caminhada cristã é exatamente um encorajar o outro. Quando um cai, o outro estende a mão e levanta, e seguimos juntos, um suportando, apoiando, amparando o outro. E aqui eu já quero concluir. Começamos a ver então que parte dessa obediência que vem pela fé é ter humildade para servir e ser servido, seja quem for. E também que os frutos que brotam da nossa fé, da nossa vida, vão revelar de onde temos buscado a água da fonte. De qual fonte buscamos a água que nos alimenta, que nos dá vida. E que você, então, assim como eu, sejamos encorajados a cada nova manhã, assumir um compromisso de fé e de obediência para caminhar em todas as áreas da nossa vida, na presença do Senhor. Derrame toda a tua vida, todos os teus planos e sonhos na presença de Deus, e que nessa caminhada Deus seja conhecido e que pessoas sejam acolhidas e sejam amparadas, e que no final de tudo a glória seja sempre ao nosso Senhor e Deus. Deus te abençoe e vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Que bom, ó Deus, ouvir uma palavra de encorajamento. Muito obrigado porque ouvimos do Teu Evangelho, Evangelho que sim nos convoca a um compromisso de fé, de obediência na presença do Senhor, ó Pai. Nos faz viver segundo a Tua vontade, ó Deus. Faz cumprir a Tua vontade na nossa vida, porque certamente é o melhor, Pai, para cada um de nós. Abençoa cada uma das famílias
que estão nos acompanhando. Muito obrigado porque podemos aos poucos ainda, mas já podemos retomar algumas atividades presenciais na igreja. Muito obrigado porque mesmo nesse tempo de isolamento social, pudemos seguir cumprindo a nossa missão, falando do Senhor, vivendo o Senhor, para muitas famílias sim, porque pudemos estar junto também com algumas famílias que precisaram de apoio, ó Pai. Muito obrigado por tudo e continua nos conduzindo em tudo. É o que oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez fica o convite não só para estar conosco presencialmente a partir aí do dia 20 desse mês, mas também para compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Compartilha aí no teu Facebook, envie aos teus amigos pelo WhatsApp, Instagram, fique à vontade, tá bom? Então, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e no mais, em Cristo, sempre conectados. Até mais. Deus abençoe.